Peço ao primeiro secretário que faça a verificação de presença. Estão presentes os vereadores Paulinho do Esporte, Maria Amélia, Dr. Rodrigo Salomão, Dude, Sônia Patas Amizade, Roninha, Abner de Madureira, Valmir do Parque Meia Lua, Hernani Barreto, Luiz Flávio, Pastor Rogério Timóteo, Paulinho dos Condutores, Edgar Sasaki. Estão todos presentes, senhor presidente. Apresentação do próximo projeto. Senhor presidente, por ordem, senhor presidente, devido à situação que está se encontrando nesse projeto, senhor presidente, de grande importância para a cidade, que é o projeto da reforma legal, e chegar nessa casa as emendas, senhor presidente, para ser discutido nessa casa, eu peço ao senhor presidente que dê o adiamento desse projeto para mais 2 sessões, senhor presidente, porque é de grande importância para a cidade isso aqui vai mexer com vida, e fica esse anula, não anula, e eu não tenho tempo de ficar lendo emenda aqui na sessão não, senhor presidente, eu tenho que estar prestando atenção na sessão. Eu tenho tempo de estar lendo os projetos lá no meu gabinete, estudar durante a semana esse projeto. Então eu peço aí, por gentileza, o pedido aí de adiação desse projeto para as 2 sessões, presidente. Proposta do vereador Roninha, que o projeto seja suspenso por 2 sessões. Os vereadores que for favorável à proposta do vereador Roninha, por favor, levante a mão. Proposta rejeitada. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto na íntegra. Discussão única do PLE número 003/2022. Projeto de lei do Executivo. Autoria: Prefeito Municipal Isaías José Santana. Assunto: dispõe sobre a criação e implementação do programa Reforma Legal, seus beneficiários, requisitos, mão de obra, critérios de prioridade e da outras providências. Apresentação do projeto. Nobres pares, eu quero aqui apresentar o projeto de lei do prefeito, que já é de conhecimento de todos os vereadores. Nós tivemos uma reunião com o Alex da Fundação Prolar, na segunda-feira passada. Foi uma apresentação do Alex falando sobre esse projeto de lei. Tá? Então, o fato da gente ter feito a apresentação e naquele momento tirado as dúvidas e tudo mais, né? Então, eu acho que nós estamos aptos a votar um projeto dessa envergadura. Tá? Então, é importante aqui, nós estamos aqui apresentando esse projeto para que possamos realmente aprovar e começar a beneficiar os moradores da nossa cidade, principalmente aqueles mais vulneráveis no caso. Tá? O projeto de lei em si, ele é bastante longo, tá? Então eu não vou estar lendo o projeto de lei, eu vou ler somente a justificativa e posteriormente eu faço um comentário sobre o projeto de lei. Tá? Então, a mensagem do prefeito é essa. Tenho a honra de submeter à análise dessa Igreja Casa Legislativa o incluso projeto de lei que dispõe sobre a criação e implementação do programa Reforma Legal, seus beneficiários, requisitos, mão de obra, critérios de prioridade e da outras providências. Primeiramente, cabe enfatizar que a proteção de direito à moradia, consta dignamente nas diretrizes da política urbana, função social da cidade, das terras públicas, proteção jurídica da posse, quando alude expressamente o princípio da função social da propriedade, destacado no artigo 5º do inciso 23º e no artigo 6º da Constituição Federal. O projeto de lei cria o programa Reforma Legal com o objetivo de requalificação das unidades habitacionais precárias, resgatando a autoestima do grupo
familiar e as condições sanitárias e estéticas das residências. O programa também fornecerá assistência técnica adequada e gratuita para a elaboração do projeto e execução da reforma, com a pretensão de assegurar o direito a uma moradia segura e digna. Além disso, a presente proposta estimulará a participação da população interessada de forma voluntária nos projetos relacionados ao programa Reforma Legal, de forma a fornecer os inestimáveis vínculos comunitários. O programa Reforma Legal ainda possui, dentre os seus objetivos essenciais, substituir uma só vez os programas Bem Morar e Pequenos Reparos, alocado à regulamentação da matéria em destaque em um programa atualizado, conciso e efetivo ante as demandas dos tempos presentes. Esclarece que o programa Bem Morar tinha por pretensão auxiliar a reforma de imóveis de munícipes de baixa renda que estejam precários. Porém, tratava-se de um programa essencialmente baseado na mão de obra voluntária. Já o programa Pequenos Reparos permitia a contratação de mão de obra, contudo, apenas para reparos pontuais nos imóveis dos munícipes de baixa renda do município, sem considerar a possibilidade de uma reforma mais abrangente. Cabe esclarecer que o presente projeto de lei não causará impacto orçamentário, visto que substituirá o programa Bem Morar e o programa Pequenos Reparos. Destaca-se que o presente projeto de lei está em consonância com a Agenda 2030, atingindo os seguintes objetivos de desenvolvimento sustentável. Ressalta-se que esse projeto de lei possui sólido escopo legal, conforme disposto do artigo 60 e os incisos 1 e 3 do artigo 61 da Lei Orgânica Municipal e os incisos do artigo 30 da Constituição Federal. Justifica nesses termos, a fim de que a proposta possa alcançar plenamente os seus objetivos, encaminhamos o projeto de lei para a apreciação e aprovação dessa Casa Legislativa. Assina o prefeito municipal de Jacareí, Isaías José de Santana. Bom, esse projeto de lei, ele visa, no caso, ajudar famílias que têm de baixa renda, tá? Que se enquadra baixa renda, aquelas pessoas que realmente têm uma renda abaixo, né, de 3 salários mínimos, no caso, tá? No caso, pessoas que têm algum tipo de deficiência, né, tá? Principalmente para dar início, né? Então, a prioridade será as pessoas da PCD, tá? Idosos, né, que tenham dificuldades, tá? Então, inicialmente, a prioridade serão essas pessoas, tá? É lógico que, com o passar do tempo, vários tipos de pessoas poderão ser beneficiados com esse programa. É um programa que já, não é que já existia, né, mas existia outros programas e foi a unificação desses outros programas, como o Bem Morar, tá aí reparos, né, pontuais, que havia também um programa de reforma, né, que ajudava os moradores com vulnerabilidade no caso. Mas, pelo fato do Bem Morar ser um projeto que exigia uma mão de obra voluntária, isso impedia muitas vezes de estar fazendo o Bem Morar no caso, tá? Agora, esse programa não. Esse programa terá um aporte financeiro da prefeitura, tá? Se eu não me engano, o prefeito já colocou acho que R$1 milhão, né, de aporte no caso. Inicialmente serão atendidos, se eu não me engano, são 15 famílias, né, que serão beneficiadas com esse programa, tá? E com isso, pode falar. Sendo que vai chegar a 100 até o final do ano. A pretensão realmente chegará a 100, né? Mas de início serão, se não me engano, 15 no caso, né? E aquele também de pequenos reparos, também, que era um programa que existia, tá? Era de pelo menos problemas pontuais, tá? Isso não era uma reforma. Agora, esse programa Reforma Legal,
ele já atende, tá, moradores que possam realmente estar fazendo realmente uma reforma. Tá? O que não pode é fazer ampliação da sua residência, mas reforma é liberado. E outra, o fato de você ter um aporte, tá, em que será contratado, será licitado, aliás, né, uma empresa, né, que poderá prestar esse serviço. Então, a mão de obra agora do reforma legal será uma mão de obra contratada diferente daquela em que precisava ter mão de obra voluntária no caso. Tá bom, pessoal? Eu acho que não precisa me aprofundar muito, porque os nobres pares estiveram participando, né, naquela reunião com o Alex, tá? Então, eu acho que deu para esclarecer bastante. Talvez as dúvidas foram tiradas naquele momento, né? Por essa razão, eu acho que... Pode falar, vereadora. Não, só acrescentar que realmente nós participamos dessa reunião junto com o pessoal, toda a equipe, né, da Prolar, e também o projeto também discutido aqui na casa, né, pelas comissões. Então, acho válido a gente ressaltar essas questões. E o projeto foi desenvolvido diante de todos nós, vereadores, né? Então, só para acrescentar essa fala. Obrigado, vereadora, pela contribuição. Então, eu quero aqui solicitar aos novos pares que votem favoravelmente ao projeto de lei do prefeito, né, que possamos realmente, né, iniciar essa ajuda, né, aos moradores que tanto precisa dessa reforma, no caso. Muito obrigado. O projeto está em discussão. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente, boa tarde, nobres pares. Uma casa que cria leis tem que respirar para conversar sobre ela. Um projeto de lei de... Deixa eu abaixar aqui para não dar muito barulho na TV. Um projeto de lei de grande importância para essa cidade, para esse município, para as pessoas, né? Aí o projeto vem para casa, a gente fica lá no gabinete, estuda, analisa, pensa, poxa, que legal, cara, mas aqui, no inciso tal, no artigo tal, poderia ter, né, uma divergências do projeto sobre as pessoas que vão ser beneficiadas. Quando o projeto vem para essa casa, que é para cercar, né, cercar áreas rurais para o gado não passar, não entra emenda, não entra nada, é gado, né? Ninguém discute. Mas quando entra para falar de seres humanos, aí fica o jogo o meu é melhor que o seu. Não existe projeto nessa casa melhor que o meu, melhor que o seu. E esse vereador não estipula voto, não pensa o que vai votar, eu analiso o projeto. Eu voto pelo projeto. Eu voto o meu voto. O que eu acho que é interessante o projeto para a cidade. E esse projeto, eu estava lendo ele, analisando. Ótimo. Maravilhoso esse projeto. Para você que está em casa, que vai necessitar de uma rampa para subir sua cadeira e não tem condições de fazer a rampa. Para você que precisa de um banheiro adequado para você usar, porque você tem suas limitações para chegar até o banheiro. Ótimo. Mas como que a gente vai fazer um projeto aonde deveria ser para todos e não é para todos? Não é para todos os projetos. Se pegar esse projeto e ler aqui, ele não é para todos, ele exclui pessoas que deveriam ser favorecidos ao projeto. Aí vem emenda para essa casa, para ser discutida, a sessão para ser analisada, vem para cá e fica esse jogo de que tá bom do jeito que tá, do jeito que veio do executivo, não, mas tem que ser feita a emenda. Então, eu nessa sessão sento ali e fico prestando atenção na sessão.
Não dá tempo de eu ficar analisando se a emenda é ótima ou não é. Quem perde isso vai ser você aí, ó, está na sua casa, que vai ser beneficiado. Porque eu posso tomar uma decisão no meu voto e prejudicar você. Aí tem aqui uma parte que diz assim, difícil discutir um projeto desse aqui que não está favorecendo todo mundo. Então você aí de casa aí, fique bem ciente. Não adianta ficar aí feliz aí na sua casa aí agora aí que você vai ser beneficiado, que você não entra no projeto. Você não entra, você está fora, você tem cadeira de roda na sua casa, você tem o idoso, você tem tudo, você tem um deficiente físico, você tem um deficiente visual, tem que pegar a cadeira, carregar você na escada, mas você não entra no projeto, você está excluído do projeto. Você foi excluído no projeto que era para ser beneficiado para essa cidade 100% os necessitados. Será que é 100% necessitado? Ou esse projeto está interessado em alguma coisa aí que possa favorecer mais uma vez o executivo? Não sei. Mas você aí, que está na sua casa, olha agora aqui para mim. Você está excluído. Sabe por que você está excluído? Você não tem residência própria. Está aqui, ó. Você que paga aluguel está excluído. Você está excluído. Você tem que ser beneficiado. Vereador, me permite uma parte? Então, eu só quero dizer para você que está em casa, só um momentinho, vereadora, só para me completar, eu quero dizer para você que está em casa, que temos sim, quando eu pedi ali, adiamento desse projeto, e eu gostaria que os nobres vereadores tivessem entendido, eu acho que quando um projeto desse vem para casa, que vai beneficiar pessoas, e pessoas com acessibilidade, pessoas que dependem de outra pessoa para poder chegar ou deslocar até o local, aonde ele quer ter o seu conforto, que é a sua casa, acho que tem que ser pensado e repensado quando vem umas emendas também importantes do vereador Rodrigo Salomão, mas tem que ser analisado. De repente, não sei qual foi o critério que usou, o pensamento que usaram na hora da discussão da emenda, que pode ser uma surpresa essa emenda não passar, e aí? Não sei o voto de cada um. Não sei o que passa na cabeça dos nobres vereadores. Na minha eu sei. Então, o Rodrigo faz uma emenda de grande importância para o projeto. Ótimo. Chegou em última hora? Não vem o caso, mas está aí. Se veio, porque tem que ser analisada. Se veio, tem que ser discutida. Mas, de repente, essa emenda pode ser arquivada, pode ser votada ao contrário, não pode passar na casa, e aí? O projeto continua o mesmo, não mudou nada. Por quê? Porque vem de lá e tem que ser da forma que vem de lá. A opinião nossa não é válida. O adiamento não foi válido, quem sabe a emenda do Rodrigo não vai ser válida. Aí fica você em casa aí pensando, nossa, o projeto é importante. Mas, volto a dizer, serviço voluntário, quem que vai acompanhar, né? Será que estão fazendo adequado? Será que vão estar todo dia lá mesmo? A Prolar vai estar todo dia lá mesmo? Tanta calçada na cidade para ser feita que não é feita, no poder público, muita calçada, até de prédio público não é feito. Eles não estão acompanhando? Será que vão acompanhar mais aí umas 300 casas beneficiadas? Não sei. Será que vão ter gente suficiente para isso? Fiscais o suficiente para isso? Procon, acabou de falar, o pastor tem 2. Então fica aí a minha fala e dizer que é de grande importância para a cidade isso. É de grande importância. Eu tenho o caráter de votar, que isso aqui é importante para as pessoas. Eu tenho caráter de votar, mas deveria ser discutido com mais clareza nessa casa. O projeto continua em discussão.
Bom dia a todos os vereadores e vereadoras. Quero cumprimentar você que nos acompanha pela internet, pela TV Câmara, cumprimentar os profissionais aqui da casa. Esse projeto é um projeto de fundamental importância, num momento propício para discuti-lo. E eu quero aqui destacar, vereador Edgar, que é o líder do governo, que nós passamos um momento muito difícil. A cidade, as famílias, estão enfrentando problemas diversos devido às fortes chuvas. Então, esse projeto vem ao encontro do que nós estamos precisando nesse momento, que é acolher as famílias que tanto estão precisando. Eu quero citar aqui o munícipe que eu atendi ontem, lá do Bela Vista, Josean, e me procurou porque um imóvel de trás da sua casa estava cedendo, um muro já havia cedido, as crianças, as filhas tiveram que sair da casa, e ela sem nenhum tipo de respaldo, de orientação, nos procurou. Como que eu faço? Né, Maria Amélia? Tenho certeza que você também recebeu muitas famílias no gabinete. E eu fiz a indicação para que procurasse a Prolar, porque o caso é muito grave, muito grave. Mas eu espero, de coração, que não fique somente no papel, em letras bonitas, num falatório aqui, porque não é demagogia que nós estamos buscando. Nós estamos buscando eficiência na prestação dos serviços, na atenção à população. E é uma população que hoje nos procura e procura o poder público num estado emocional muito abalado, muito abalado. E a gente discutiu aqui nos requerimentos um episódio que eu fiz questão de destacar a parceria que tem que existir entre as secretarias, entre a Fundação Prolar e outros profissionais que não estão dentro da Fundação Prolar. E aonde que eu estou querendo chegar? Que quando essas famílias forem à fundação, elas não vão de uma forma serena, porque é natural que elas estão desesperadas, revoltadas e com razão. Então nós temos que ter o suporte de assistente social. Lá tem assistente social, quero mandar um abraço ao pessoal da Prolar, mas nós temos que ter também um suporte do pessoal do desenvolvimento econômico, até mesmo da Secretaria de Saúde. Tem que ter um envolvimento de todo mundo, da Secretaria de Governo, do Planejamento, porque é uma ação complexa. Então fica aqui esse registro para que a gente possa não somente aprovar a legislação, esperar as famílias e olhar os critérios. Tem direito, não tem direito, tem direito, não tem direito. Não pode ser assim. A gente costuma brincar aí, né? No popular, né? Não é igual fritar pastel. Eu quero de carne, quero de queijo. Não é assim. As pessoas vão com diversos problemas. Problemas diferentes. E tem que ser olhados de forma diferente. E é assim que eu penso. Quando eu disse, né, na sessão de hoje, que ao se fazer um planejamento situacional, um planejamento estratégico situacional, você vê a fotografia do hoje. Lógico que projetando o futuro, mas nem tudo está sob o nosso domínio. As chuvas não estão sobre o nosso domínio. Então o planejamento é para ser alterado. Então, vereador Rodrigo Salomão, nós vamos iniciar atendendo 15 famílias. Esse projeto já está pronto há bastante tempo. Então, naquela ocasião, 15 famílias, ok, com uma perspectiva de chegarmos a 100 até o final do ano. Mas hoje é pouco, porque só no São Luís são 40 famílias afetadas. Se eu citar Jacinto, Esperança, pessoal do Jardim Luísa,
E tantos outros bairros atingidos, aqui Cidade Jardim, Balneário Paraíba, a gente está convivendo com isso todo dia, isso aqui faz parte do nosso trabalho, a população está cobrando e tem que cobrar mesmo o vereador que sentou nessa cadeira aqui para só tratar de perfumaria, está no lugar errado, aqui a gente convive com um problema e tem que ter casca grossa para entender que a população está com razão. Uma cidade de 370 anos precisa ser olhada agora sob uma ótica de 20, 30, 50 anos para frente. Tem muita manutenção a ser feita. Uma cidade muito antiga. Então, a inversão de prioridades é fundamental nesse momento. Então, finalizo dizendo que o planejamento foi feito para 15 para chegar a 100, mas nesse momento é pouco e acho que nós podemos fazer um remanejamento capaz de atender mais famílias no nosso município. É o mínimo que a gente pode fazer. E quando eu citei, que eu acabei de lembrar, e é tão importante quanto, nós temos que trazer o pessoal do Finanças. O pessoal do financeiro tem que estar próximo da arrecadação tributária, porque nós temos uma legislação que dá a possibilidade de isenção ou remissão. Então, quando uma família chega, se talvez ela não esteja enquadrado ali, é papel do poder público, até porque aqui ninguém quer ficar escondendo lei, colocando embaixo do braço ou guardando na gaveta, falar assim, olha, não vai ser possível dessa forma te ajudar, mas nós temos a possibilidade de te conceder a isenção no ano que vem, ou até mesmo se você não está conseguindo pagar esse ano, depois que passa, concede o perdão, que é a remissão. Então é nesse sentido que a gente tem um olhar mais humano para essas pessoas que estão tanto sofrendo aqui na cidade de Jacareí. Mas meu voto com certeza será favorável. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos, presidente Paulinho, nobres colegas vereadores. Quero começar minha fala aqui agradecendo aí os outros vereadores das comissões pela análise aí dessas emendas que foram protocoladas em cima da hora, e aí já deixo uma sugestão para que a gente possa ter essa ordem do dia liberada, por exemplo, na quinta-feira anterior à semana da sessão. Por exemplo, hoje tem a sessão, amanhã já libera a ordem do dia, até para que a casa possa dar publicidade em cima dos projetos que estão sendo votados, e aí sim, a gente sabendo que vai para votação, a gente faz aí o último crivo e possa fazer as emendas. Fiz 3 emendas nesse projeto, vou falar um pouquinho mais para frente, emendas para contribuir, que eu acho pertinente para que a gente que já tem aí 5 anos de legislatura, votamos na legislatura passada o programa Meu Bem Morar, um excelente projeto, mas que não teve aplicabilidade. Ele não conseguiu atingir um número grande de famílias porque ele travava na execução aí das pessoas que podiam ser elencadas como elencadas aptas para receber o benefício desse projeto. Então, o que nós estamos votando hoje, e aí, Sazaki, eu acho que a gente tem que dar publicidade. A gente discutiu em reunião, mas hoje é o dia da gente estar na tribuna e é hoje que a gente pode levar para a população da nossa cidade aquilo que nós discutimos nas reuniões privadas nossas, uma forma da gente dar satisfação aí para a população. Portanto, eu vou esmiuçar aqui mais um pouquinho e dizer que nós estamos votando hoje a fusão e atualização de 2 importantes programas da Fundação Prolar, que é o programa Meu Bem Morar, como eu disse, e as pequenas reformas. Tornando-se essa fusão dos 2 passará a se chamar Programa Reforma Legal. Ao analisar todo o projeto de lei, que tem um cunho social, pois trata de unidades habitacionais precárias de famílias de baixa renda que precisam desse incentivo para reformar, consertar e ou modificar alguma estrutura que a residência esteja necessitando naquele momento. Na análise que fiz, observei algumas mudanças. Caso a lei seja aprovada hoje, a requalificação, reforma das unidades habitacionais precárias não poderá ultrapassar o limite de 20 salários mínimos, ou seja, levando em consideração o salário mínimo de 2022, que está em R$ 1.212, isso quer dizer que a obra não poderá suplantar o valor de R$ 24.240.
Na lei que nós instituímos na legislatura passada, no bem morar eram 10 salários mínimos e nas pequenas reformas 17 salários mínimos. Logo, a gente não teve um aumento do salário mínimo compatível com o custo das construções que nós tivemos aí nos últimos anos, até por causa da pandemia, da crise econômica que nós estamos sofrendo. Então, isso é uma maneira, Valmir, da gente readequar, atualizar o valor para que a gente possa realmente fazer uma reforma aí de maneira efetiva. Outro ponto importante que eu observei, por isso protocolei 3 emendas, que é analisar todo o projeto de lei, levando em consideração o atual momento de diversas famílias da nossa cidade, vem sofrendo, principalmente nos bairros mais afetados pelas chuvas. E aí vou citar o Jardim São Luís, Nova Jacareí, Parque Itamaraty, Vila Ita, Vila Pinheiro, Veraneio Jal, Igarapés, entre tantos outros. Essas famílias estão passando por um momento delicado, com tanta chuva, e as suas residências foram inundadas, muitas famílias aí perderam tudo, perderam seus móveis, sua cama, seu guarda-roupa, seus eletrodomésticos. E para recuperar tudo isso, Valmir, ainda mais tendo que mal dá para recuperar aquilo que foi perdido de eletrodomésticos, móveis, quanto mais aí fazer a reforma dessas casas que foram atingidas, algumas por conta do excesso de chuva, mas outros por causa de negligência do poder público de não fazer a limpeza ou as obras necessárias para evitar essas enchentes. Por isso, esse projeto de lei trata justamente de reformas nas casas e a possibilidade dos munícipes serem beneficiados com algum programa social municipal. Por isso, eu quis tornar esse projeto um pouco mais amplo. A ironia, na primeira emenda, estariam contempladas somente as pessoas que tiverem renda per capita de até meio salário mínimo. Como esse programa está vinculado leva em conta o cadastro único, a gente quis abranger um pouco mais e colocar aquilo que está previsto no cadastro único, que é a renda per capita até meio salário mínimo, renda familiar, SASAC, mensal de até 3 salários mínimos, ou mesmo quando a pessoa tiver uma renda mensal superior a 3 salários mínimos, que se ela tivesse inscrita de algum programa social das 3 esferas do governo federal, ela também poderia ser contemplada. A segunda e a terceira emenda, para a gente pudesse priorizar as famílias que tivessem suas casas aí, que foram atingidas pelas enchentes ou por deslizamentos de terra. E aqui, às vezes, eu sei que gerou uma dúvida, o deslizamento nem sempre ele vai exigir uma construção nova. Você pode ter movimentações de terra por deslizamentos, que você tem uma rachadura, e consertar essa rachadura, a gente até cita que tem que ter um laudo da Defesa Civil antes, para que essa casa possa ser recuperada. Isso é uma reforma, não é construção. Que a gente possa ter um piso danificado, aí desceu a terra, entrou na casa, estragou todo o piso, reboque de parede, que possa ser feita essa reforma na casa dessas pessoas. Então, para finalizar aqui, a emenda 2 permite a possibilidade de família ser beneficiada mais uma vez com esse programa, porque lá no projeto original só poderia ser beneficiado uma única vez. Mas se essa família mora numa área de enchente recorrente, e no futuro ter sua casa afetada aí novamente, ela está fora desse programa, ela está excluída. Então a gente procurou, Valmir, corrigir essa distorção e colocar como prioridade nas reformas as pessoas que tiverem a sua casa aí, levar em consideração as pessoas que tiveram as suas casas atingidas, tanto por enchente quanto por deslizamento. E aí peço a aprovação de vocês nessas emendas, a gente está procurando aí contribuir. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, vereadores presentes nessa casa, projeto muito
importante, aliás, programa, né? Programa muito importante para a cidade de Jacareí. Isso é um programa que visa beneficiar famílias de baixa renda. E quando se beneficia famílias de baixa renda com um projeto de construção e reforma legal, isso é muito importante. Aliás, reforma, né? Não construção, reforma legal. Eu gostaria de ler aqui, que eu estava analisando alguns pontos que eu achei interessante. Residir no imóvel, né? Que vai ter a reforma, pelo menos 3 anos tem que estar residindo no imóvel. Não adianta a pessoa chegou lá hoje, já chega e quer entrar no programa, porque não adianta. Você tem que ter, no mínimo, 3 anos morando no local. Ah, vou morar ali que está tudo destruído e a prefeitura vai chegar e vai fazer o negócio acontecer. Não é assim, não. Tem aqui algumas regras a ser seguida pela lei. Você que mora mais de 3 anos num local, está deteriorado, parede que está, sabe, sem aquela pintura toda rachada, uma situação difícil, um banheiro que não atende ao deficiente que existe dentro da casa, vai ser feita a adequação para que o deficiente possa poder usar o banheiro com um pouco mais, né, de atenção, porque ele merece atenção. Então, quero parabenizar a prefeitura por pensar aí no PCD, essas pessoas que têm algum tipo de deficiência. Isso é muito importante colocar aqui para quem está vendo essa discussão do projeto. Ser proprietário, possuidor ou titular do domínio e ter um único imóvel. Gente, se você tem 2 ou 3 casas, você, é claro que tem condições. Você tem condições. Então, se você tem mais de 2 casas, né, você não tem só uma casa, não adianta vir buscar auxílio no projeto, porque não é para você. É para a pessoa que tem apenas o imóvel, uma renda que não chega, né, ao suficiente para manter aquela casa. Um exemplo, tem lá uma família que ganha, um ganha 2 salários mínimos, outro ganha 1,5 salário, outro ganha 1 salário. Não contempla, não contempla. As 3 pessoas da casa têm que ganhar, pelo menos, as 3 juntas, meio salário mínimo cada uma, para poder entrar no programa. Então, entenda que é um programa que é meio complexo, mas, porém, que vai atender pessoas que precisam. Pois não, vereador Hernani? Obrigado pela parte, vereador. É só aproveitando, já que o senhor está detalhando os requisitos, né? E eu disse aí na tribuna que a gente não pode ter critérios que ficam impossíveis de serem atendidos por essa população que hoje está num estágio muito avançado de abalo emocional e de dificuldade, porque às vezes as pessoas perderam até toda a documentação da casa, molhou tudo, não tem nada, não tem nada. Então, se a gente burocratizar demais, você imagina só como que a gente vai conseguir atender uma família. Então, acaba dificultando muito. Então, eu espero que a Fundação tenha bom senso, porque quando a gente está falando aqui no artigo 7º, no parágrafo 6º, por exemplo, de que o cidadão vai ter que apresentar as certidões negativas ou positiva com efeito negativo, é simples estar próxima à Secretaria de Finanças para que emita esse documento com mais rapidez, porque senão a gente joga a pessoa para atender bem, joga a pessoa para cá, joga para lá, ela não vai conseguir, são pessoas simples, têm dificuldade para arrumar um documento. Então foi nesse sentido e eu agradeço muito a parte que o senhor me concedeu. Tem que fazer com que haja agilidade, como o vereador falou, porque às vezes é tanta burocracia, gente, para a pessoa conseguir chegar a obter o programa. Então, que a Fundação Prolar ela possa ser ágil, né, para ajudar as pessoas realmente que precisam na orientação, no atendimento do documento. Isso é muito importante. Eu estava vendo o vereador Roninha falar, vereador Roninha,
Equipara-se a proprietário possuidor, detentor de qualquer título de imóvel, em áreas regularizadas ou passíveis de regularização na forma da lei, excluído o ocupante de imóvel alugado. Vereador, esse projeto não é para a pessoa que tem condições de alugar um imóvel. Porque se ela teve condição de alugar um imóvel, ela não pode ser amparada, até porque o imóvel não é meu. O imóvel, teve lá o locador. O locador é o dono, que locou para mim. Eu sou locatário. Então, eu, na função de locatário, tenho que negociar com o locador para ele fazer a reforma da casa dele. Porque se a prefeitura fizer a reforma, isso dá improbidade administrativa para o legislador. E uma vez tendo improbidade administrativa, quem vai sofrer as penalidades é o Poder Executivo, o prefeito que estiver na atual gestão, ou então quem toma conta da Fundação Prolar vai receber aí os prejuízos, né, que ele fez. Então, eu quero parabenizar esse projeto tão importante da construção legal e lembrar, não adianta você querer pedir uma construção numa área de APP, sendo que não tem o direito, gente. É área de preservação ambiental. Então, não adianta você chegar na Prolar, não, quero reformar porque aqui tal a água entrou. Não tem como. Se a prefeitura fizer isso, ela é punida. E áreas congeladas não são contempladas pelo projeto. Caso a área estiver em regularização, ela pode sim ser, de acordo com o projeto, analisado, pode ser analisado pelo projeto, se já estiver em regularização fundiária, vai ser então contemplado essas pessoas que está em andamento e está já para sair a autorização judicial. Só deixar um pouco aí da contribuição, né, para você que está em casa e querendo saber mais, só procurar o nosso gabinete, nós levamos até a Prolar, os vereadores que estão na casa também fazem um bom trabalho em prol da população aqui, e obrigado pela atenção. O projeto continua em discussão. Boa tarde a todos, os munícipes da cidade de Jacareí, os vereadores presentes. Eu estou aqui desde 2009. Interessante que o projeto é importante para essas famílias carentes que mais precisam na cidade de Jacareí. Nós tivemos aqui, com o Alex, fizemos reuniões lá na sala do presidente, do gabinete do presidente, foi tudo resolvido e agora está a maior polêmica para votar um projeto para a pessoa que mais precisa na nossa cidade de Jacareí. Quem reformava as casas da Prolar era o Bonfim, que era funcionário, levou um acidente no 1º de maio, não conseguiu fazer casa, e agora o Isaías Santana colocou esse projeto na casa para essa reforma, para fazer reforma de casa para mais a pessoa carente da nossa cidade de Jacareí. Agora eu quero recordar aqui, 2009 até 2016, nós tivemos reuniões aqui, o doutor Rodrigo Salomão era o presidente de ética, e a Prolar, antes de 2016, ela deu o golpe no povo mais carente da cidade, que mais precisava, de mais de 1.200.000. E nós ficamos fazendo, Rodrigo Salomão está aí, graças a Deus, Rodrigo, você está aí, nós fazendo reuniões, chamamos todo mundo da Prolar, e dali, saiu daqui esses documentos, e foi para a justiça, até hoje, não conseguiram devolver nem um centavo. Se não tivesse dado esse golpe na gestão de 2016 para trás,
quanto de casa deveria ser feito naquela época. Mas, até o computador, eles quebraram e jogaram fora, de medo de achar essa falcatrua na nossa cidade. Olha aonde que vamos parar. E aí, hoje, graças a Deus está o Alex lá, da Prolar, e está fazendo esse projeto para a pessoa mais carente da cidade. É triste a pessoa pagar aluguel, é triste a pessoa não ter condições de ter um terreninho e não fazer nenhuma casa, porque não dá mais. A situação é muito difícil na nossa cidade de Jacareí. E não é só aqui, em todos quanto é canto da cidade, do Brasil inteiro. Quem não estiver assistindo uma TV à tarde, vendo lá o Datena, essa chuvarada que está tendo em São Paulo, vendo em São José dos Campos, cidade de Jacareí, vendo o Bate falar, pelo amor de Deus, só se estiver cego. Mas menos cego, ele ainda consegue escutar o que está acontecendo no Brasil. Agora, vereador Valmir, com 4 mandatos que tenho aqui, tem 5 mandatos, mas fui eleito em 92 e 96, aqui. Com esses 4 mandatos, eu tenho o maior prazer desse voto ser votado para a pessoa mais carente da cidade. Aqui na cidade de Jacareí. Agora, quero recordar o passado. Se lá, de 2009 a 2016, tivesse feito essas casas para esse pessoal, não tivesse saído com aquele, fugido com aquele mais de 1.200.000, não teria essas condições para esse prefeito. Porque cada um que passa na cidade tem que fazer as coisas para a cidade. Não pegar o dinheiro, sumir com o dinheiro e até hoje não apareceu. Isso é uma vergonha na nossa cidade de Jacareí. Quem fala aqui é o vereador Valmir do Parque Meia Lua. Projeto continua em discussão. Gostaria de contribuir. Primeiramente, parabéns ao prefeito Isaías Santana, ao presidente da Prolar, o Alexandro Quadros. Eu acredito que todos os projetos que visam a inclusão social, ou seja, dar oportunidade para aqueles que não têm oportunidade, vai ter meu apoio e meu voto favorável. Lembrando que já está em licitação, né, 15 residências, R$1 milhão, com a previsão de chegar até o final do ano de 100 residências. 24 mil o valor individual para os moradores de baixa renda, para a reforma. Importante, eu queria contar uma história antes. Um amigo não deficiente na época sofreu um acidente de motocicleta, na cidade de Ubatuba. A vida inteira, né, vivendo normalmente, com a mobilidade normal, e ficou deficiente. A gente nunca imagina que um dia a gente pode ficar deficiente ou por acidente, ou por idade, enfim. Ele me contou uma história, logo após o acidente dele, que ele foi num restaurante em Jacareí, e ele sentiu as dificuldades, né, e os preconceitos, né, da sociedade com relação a essa deficiência. Ele chegando no restaurante, primeira coisa na época, não tinha escada. Aliás, tinha escada e não tinha rampa. Ele chegou nesse restaurante e as pessoas todas olhando para ele, os garçons vieram até ele, né, colocaram a mão na cadeira dele, colocaram a mão nele para ajudá-lo, né, a subir, a ter acesso ao restaurante. Chegando na mesa, a família pediu uma pizza. E a segunda dificuldade que ele enfrentou foi a cadeira de rodas não adentrava para ele se posicionar, para ele poder se alimentar. Ele foi servido e a primeira sensação dele de não adaptação da sociedade à pessoa com deficiência. Ele teve que se alimentar colocando o prato em cima do colo, né?
Então, são barreiras, não é, que a pessoa com deficiência enfrenta no dia a dia. Eu fico imaginando um amigo que não era deficiente, se tornou deficiente por causa de um acidente, com uma condição financeira bacana, não é? E fico trazendo isso para a sociedade mais carente, não é? Dentro de casa, tendo que tomar banho, a porta, não é, mais estreita, onde não cabe a cadeira de rodas, tendo que tomar banho, enfim. Então, quero dar os parabéns aí para o prefeito Isaías Santana por esse projeto, que eu tenho certeza absoluta que vai dar ascensão social e vai dar mais dignidade às pessoas do nosso município que têm essa dificuldade de fazer essas reformas, não é? Pessoas mais carentes, enfim, tá bom? Então, quero adiantar que meu voto será favorável. O projeto continua em discussão. Quero cumprimentar todos que acompanham a TV Câmara, os vereadores, vereadoras que se encontram também aqui na galeria e dizer que esse aqui é um projeto extremamente importante do ponto de vista da moradia no município de Jacareí, mas não basta ter projeto, né? Preciso ter recursos financeiros para serem aplicados na questão da moradia. Eu fui presidente da Prolar por 1 ano e meio. 1 ano e meio como presidente da Prolar. E lá desenvolvi projetos na área de regularização. Nós iniciamos a regularização do Rio Comprido. Rio Comprido não tinha uma gota de asfalto. Paulinho lembra bem disso, não é? Deixei lá com 70% de asfaltamento o Rio Comprido. E a regularização em andamento. 1º de maio, deixei praticamente pronto a entrega das escrituras, aprovado no governo municipal, governo estadual, e fizemos lá muito asfalto, porque aquela comunidade sofria na lama. Tive a oportunidade também, enquanto presidente da Prolar, levar as primeiras ruas de asfalto ao 22 de abril, com drenagem, garantindo lá várias ruas asfaltadas. Depois o prefeito Isaías até acabou continuando algumas ruas, e ainda falta algumas ruas lá no conjunto 22 de abril. Nós construímos, durante esses anos, 1.100 unidades, 1.100 apartamentos, né? Inclusive, vereador Valmir, lá no bairro do Poço, o senhor lembra bem que quando chovia, alagava, lá as pessoas não tinham como sair. Muitas dessas pessoas hoje, vereador Valmir, estão lá nos apartamentos, né? Estão lá tranquilas, quando tem uma chuva não atinge mais a casa delas. É importante a gente lembrar o passado, é importante a gente lembrar as coisas boas da nossa cidade. Só que de lá para cá não teve construção de moradia, não teve. Quantas moradias foram entregues depois de 2016? Quantas? Aonde foi? Qual conjunto habitacional foi entregue? Nenhum. Aí você pode dizer assim, prefeito Isaías é o culpado por isso? Podia ser leviano aqui, né? Podia dizer, o prefeito Isaías é culpado por não ter entregue essas moradias, mas quer dizer para você que para fazer moradia nesse país, os municípios, não tem dinheiro, não tem recurso. Hoje construir moradia é caro, e aí depende fundamentalmente de recursos do governo federal, de recursos do governo estadual, e com todo respeito, o governo atual, do senhor presidente Jair Bolsonaro, enterrou o Minha Casa Minha Vida, enterrou a produção de moradias para as pessoas que menos têm. Não se constrói moradia popular hoje nesse país. Jacareí é o exemplo. A política de moradia, ela tem que ter muito recurso, tem que ter muito dinheiro, e isso vem do governo federal. O governo federal estancou projetos de moradia do âmbito popular. Estancou dinheiro para os municípios e crédito para quem menos tem. Então, por isso, não atribuo a culpa de o prefeito Isaías não ter construído unidades habitacionais no município ao governo municipal apenas. Aqui tem uma grave falha do governo federal, justo um governo que dizia que ia mudar o país, que o pobre ia poder ter acesso a muitas coisas nesse país. Hoje o pobre não tem acesso, mas nem alimentação adequada. O pobre está com dificuldade de fazer a compra do supermercado. Supermercados passaram a vender osso.
O supermercado passou a vender pé de galinha a preço de contrafilé. Essa é a realidade, né? Então eu não posso negar aqui, né, que o governo atual, infelizmente, nós torcemos contra? Não torcemos contra não, queria que as coisas dessem certas, mas está aí o retrato do Brasil hoje. O povo está com dificuldade de comer, está com dificuldade de comprar alimentação e não tem recurso para ter a sua moradia própria. Tem famílias que a gente atende aqui, que um mês escolhe pagar o aluguel e um mês escolhe fazer compra. Um mês paga o aluguel, no outro mês faz a compra, porque não tem dinheiro para garantir moradia e alimentação adequada. Então, na verdade, enterrar o programa Minha Casa Minha Vida foi um erro do atual governo. Um erro. Porque se tivesse continuado o programa da forma como foi pensado, nós tínhamos certamente construído mais unidades habitacionais, sobretudo para as famílias que menos têm, sobretudo para as famílias que estão desprovidas de moradia, como é o caso do Lagoa Azul, né? Onde as pessoas não têm condição de construir uma unidade, onde as pessoas não têm condição de comprar um terreninho para construir a sua moradia. E vários outros aqui, o vereador Paulinho é do Rio Comprido, sabe do que eu estou falando. Se a gente andar por essa cidade, nós vamos saber que o problema de moradia é grave, é gravíssimo nesse país, gravíssimo, e cada dia se agrava mais, porque além do governo ter estancado, ter desmontado os programas de moradia popular, trouxe desemprego. O Brasil, há 10 anos, não experimentava a taxa de desemprego que experimenta hoje. E quando a pessoa não tem trabalho, quando a pessoa não tem renda, ela não tem como prover moradia, ela não tem como pagar aluguel, pagar a parcelinha da sua casa. Esse é o retrato atual do Brasil. Esse é o retrato atual do Brasil. Não adianta a gente ficar tampando o sol com a peneira. Vamos dizer a verdade para o povo brasileiro, e a verdade é essa. É um governo que não tem política de moradia. É um governo que não tem condição, não tem capacidade de atender aqueles que menos precisam, mas para segurar o lucro exorbitante que a Petrobras tem, mas para segurar os acionistas, que nem brasileiros são americanos que investem na Petrobras, aí tudo bem, aí vamos defender com unhas e dentes. Então os governos elegem as prioridades, e a prioridade do governo federal não é construir moradia para aqueles que mais precisam. A prioridade do governo federal não é atender a moradia daqueles que não têm condição. Não é, porque se assim ou fosse, certamente Jacareí tinha construído unidades habitacionais. Então é preciso ter coerência política. E a minha coerência é subir essa tribuna aqui e dizer a verdade. Poderia aqui ficar falando do prefeito, mas eu vou ser muito sincero aqui nessa tribuna. Se não tem programa federal para moradia, nós não conseguimos produzir moradia popular para aqueles que mais precisam. Meu voto aqui vai ser favorável, torcendo para que esses investimentos cheguem às famílias que mais precisam nessa cidade. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, quero colaborar daqui mesmo e dizer, primeiramente, agradecer a presença do presidente da Prolar, Alex, aqui na Câmara Municipal de Jacareí, e que pôde explanar de forma muito didática todo o projeto, antecipando a chegada até mesmo do projeto a esta casa. E quero parabenizar também a propositura do prefeito Isaías Santana, em parceria com a Prolar, que dará aos munícipes da nossa cidade, munícipes cadastrados no CAD único, o direito e condições para que eles possam receber o programa, no qual o nome diz Programa Reforma Legal. Não se trata de construções, não se trata de ampliação da casa, se trata de adequação do que existe. Quando determinado vereador cita que um proprietário, uma pessoa que está numa casa de aluguel, não poderá ser beneficiada, isso é óbvio que não. Como o próprio pastor pôde colocar aqui,
entra em crime, né? Porque esse mesmo morador de casa de aluguel, ele pode mudar de casa se a casa não estiver de acordo com as condições que ele vive, né? Por exemplo, sofreu um acidente, passou a se tornar um PCD, ele pode mudar de residência se a residência dele tiver escada, essa residência for alugada. Então, realmente, não contemplam casas alugadas, porque, assim mesmo como o programa lá do Luciano Huck, ele só contempla a reforma de casas onde as pessoas são proprietárias de suas casas, né? Então, assim também o programa da reforma legal. Eu quero citar algumas coisas que eu marquei aqui no projeto, que uma das questões é conscientizar as famílias beneficiadas sobre a importância de buscar um profissional legal habilitado no momento de reformar, construir ou ampliar suas moradias. Ou seja, no parágrafo único ainda diz: entende-se como reforma apenas intervenções que não alterem elementos estruturais do imóvel, buscando sanar problemas de habitabilidade, salubridade, acessibilidade e segurança física da moradia. Quando o Alex veio até esta casa, ele colocou exatamente que os favorecidos seriam os idosos e os PDCs, que se encontram nesses critérios. Então, quando também o nobre vereador cita que não é para todos, sim, não é para todos. Existem critérios e precisa haver critérios. Não podemos reformar casas de quem não se enquadra no projeto. Então, o projeto chegou a esta casa, foi estudado, foi muito bem apresentado, né? Foi discutido nas comissões, e o vereador que participa das comissões, ele pode sim dar suas sugestões de emendas, ele pode sim dar suas sugestões para que a gente possa repensar e segurar o projeto para que ele não entre em tramitação. Então, há N situações para discussões desse projeto. Então, não é hoje que nós vamos parar o projeto por conta de outras pessoas que não tiveram tempo de fazer o estudo. Não há justificativa. Há tempo hábil para que tudo isso aconteça, como eu venho dizendo muitas vezes na tribuna. Nós temos as comissões, nós conversamos antecipadamente, então esse projeto é um projeto que contempla, sim, pessoas que precisam, pessoas que necessitam, pessoas que estão enquadradas no que diz a legislação, ao qual nós estamos aqui para aprovar. É um projeto belíssimo, foi muito bem colocado o vereador Valmir, o vereador da base, um vereador que está sempre apoiando tudo que o prefeito tem colocado aqui nesta casa. E assim como eu também, vereadora da base, vereadora que eu me considero da base, eu preciso fortalecer aquilo que o executivo propõe para que a nossa cidade caminhe. É muito fácil ser oposição, não é fácil não estar na posição de ser base do governo, mas eu sou base com muita honra, porque quando eu me destinei a entrar, eu entrei firme, sabendo com quem eu estou envolvida, né? Se o barco afundar, afundarei junto, mas jamais deixarei o meu time, é a mesma coisa eu favorecer o time fazer gol contra. Entra um jogador no meu time que só faz gol contra, esse cara vai ficar no meu time até quando? Nós precisamos ter lealdade, nós precisamos ter coerência, nós precisamos de ética e confiança entre as pessoas. Quando se perde confiança, se perde estrutura. E eu tenho a honra de fazer parte desse time, assim como outros demais vereadores desta casa. Então, o meu voto será sim favorável. É um projeto que veio muito bem estruturado e muito bem discutido com antecedência dentro desta casa. Não tenho medo e nem vergonha de dizer o que sou e para que vim. Então, meu voto será favorável. Parabéns, Alex da Prolar, pelo trabalho que vem realizando diante de tanta dificuldade, como diz o próprio vereador,
das dificuldades que nós temos com relação aos investimentos federais, que não chegam para o nosso município, assim como os estaduais. Vamos citar também, dar nome aos bois, né? Se não chega federal, também não chega estadual. Então, como que o município trabalha diante de tanta dificuldade, diante de uma situação em que enfrentamos quase 3 anos de Covid, onde os investimentos tiveram que ser reduzidos para que tudo isso acontecesse. Então, me sinto feliz e honrada de fazer parte desse grupo. E hoje me sinto feliz em poder aprovar esse projeto. Parabéns, mais uma vez, a todo o pessoal da Prolar que sentaram, que organizaram, diante de seus assistentes sociais que lá estão, diante dos seus engenheiros que lá estão. Meu voto será favorável. O projeto continua em discussão. Quero tecer meus comentários daqui também. Primeiramente, quero parabenizar o presidente da Prolar, o Alex, que esteve aí com a gente, aí, dando todo um resumo do que seria o projeto. E nós sabemos que em 2017, 2018, teve o projeto do Bem Morar, onde foi feita várias reuniões com as igrejas, onde a Prefeitura Prolar fornecia o material e os moradores entravam com a mão de obra. E, infelizmente, não caminhou esse projeto por conta de não aparecer mão de obra, foi muito dificultoso para os moradores. E agora, um projeto totalmente diferente, onde a Prefeitura entra com o material, com a mão de obra, e nós sabemos da importância que é, de reformar a casa das pessoas. Hoje nós estamos vendo aí, a gente sabe que é um déficit muito grande de moradia, e muitas pessoas hoje moram em situações aí terríveis. A gente queria, na realidade, vemos a emenda do Dr. Rodrigo Salomão, enfim, outras emendas. Bom, se a cidade conseguisse contemplar todos os moradores que moram hoje em situação precária, em situação insalubre. Mas é importante esse projeto justamente para isso, já começar com 15 casas, fazendo essa reforma, trazendo a dignidade dessas pessoas, de poder ter aí o seu banheiro, de poder ter aí a sua casa com a elétrica, com a hidráulica. Eu acho que isso é inclusão social, e a gente vai trabalhar para isso. E a Prolar, a gente parabeniza aí mais uma vez o Alex, toda a sua equipe, fazendo esse brilhante trabalho. E eu quero aqui, vereador Valmir, quero aqui também concordar com o vereador Valmir, a Prolar, que infelizmente no passado teve todo aí esse sucateamento, aonde existia uma política desastrosa que infelizmente deveria ter sido investido na reforma dessas casas, deveria ter sido construído casa, mas não. Infelizmente, a gente viu o que aconteceu no passado, onde sucatearam a Prolar e com muita dificuldade, resgatando aí a dignidade, trazendo aí a Prolar de volta aí para o anseio, para os braços da população, para que possa continuar fazendo esse trabalho de inclusão social. E aí eu concordo, eu sei que o déficit hoje no nosso país de moradia é muito grande, desde 2009, aqui na nossa cidade, hoje tem quase 20 mil pessoas na fila, esperando a sua moradia, eu acho que cabe a nós, enquanto político, eu acho que é responsabilidade do governo federal, do governo estadual, da gente cobrar. Essa semana fiquei até contente de vendo aí o prefeito de São Paulo, onde vai restaurar os prédios lá para entregar para as famílias que moram há anos, eu acho que tem que começar a fazer dessa forma também. Aqui nós temos Coração Valente, um terreno que ficou abandonado tantos anos, e aí, quando as pessoas vão ali tentar construir a sua casa, aí aparece o dono. Então, eu acho que tem que ser dessa maneira. E aqui, no nosso lado aqui, que é uma vergonha, aqui esse elefante branco aqui do fórum, que nada acontece. Eu não sei como que as pessoas ainda não ocuparam aqui para morar, porque tem pessoas que estão morando debaixo de lona, pessoas que não têm onde morar, estão morando na rua, e está aqui, aqui na Praça dos Três Poderes, esse elefante branco aqui, que infelizmente o Estado não toma nenhuma providência. É uma vergonha para nós, aqui na nossa cidade, no centro da nossa cidade, está nessa situação aí. Mas eu acho que a gente tem que continuar lutando, tem que continuar reivindicando, lutando para quê? Para que as pessoas possam ter sua dignidade, para que as pessoas possam morar bem.
E nós sabemos que com tudo isso que aconteceu, a dificuldade aumenta, porque aumenta o desemprego, né? Essa pandemia veio, achatou e assolou ainda mais, né, a vida da população aí, com o desemprego, né, com a alta das mercadorias, e isso dificulta cada vez mais, porque o aluguel aumenta, as pessoas não têm condições de pagar um aluguel, e infelizmente essas pessoas muitas vezes vão morar na rua, né, sem ter local para morar, e é o que acontece hoje, é o que está acontecendo hoje, né? Diversos bairros que a gente visita aí, né, que a gente entra na casa das pessoas, a gente vê a dificuldade das pessoas de ter um banheiro com dignidade, de ter ali a sua calçada, né, enfim, de ter um cômodo bom e digno de morar, e eu tenho certeza que aos poucos a gente vai conseguindo ajudar essa população que tanto necessita e mais precisa, que é ter aí um pouco de dignidade, né, das suas moradias. A gente sabe que se fosse para a gente discutir, colocar emenda para avançar cada vez mais, com certeza várias emendas entrariam aqui, mas a gente também, né, teve todo o tempo hábil de discutir esse projeto, né, há mais de 2 semanas, né, esteve aqui a Prolar nessa casa, né, explanando para os vereadores, aonde todos os vereadores, né, teve ali fazendo as suas perguntas, suas reivindicações, e é por isso que a gente sempre fala, quando tem essas reuniões, a importância de estar indo os vereadores para discutir, para fazer as suas perguntas, para tirar as suas dúvidas, porque muitas vezes faz as emendas no dia da sessão e aí acaba ficando ruim para discutir, tanto para quem fez a emenda, que tem toda a boa vontade de fazer a emenda, como para quem também não fez, para analisar essas emendas. Fica no afogadilho, então aí está a dica, eu acho que os vereadores se atentar um pouco a mais, estudar antes o projeto e colocar essas emendas bem antes, para que nós todos possamos ter ciências dessa emenda e aí a gente votar com tranquilidade. Mas está aí o projeto, eu acho que cabe aos vereadores, né, votar favorável contra o projeto, é um projeto de grande importância para a nossa cidade, um projeto que foi estudado há muito tempo para ser vindo para essa casa, e nós esperamos sim que esse projeto no dia de hoje seja aprovado, porque a aprovação desse projeto não ganha os vereadores, quem ganha é o povo e a população, que muitas vezes está morando aí na sua casa, toda insalubre, e esse projeto, são 15 casas sim, quem sabe o ano que vem nós avançamos bem mais e possamos aí estar reformando aí 200, 300 casas, até conseguir contemplar toda a população da nossa cidade. E o projeto continua em discussão. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da subemenda. Na emenda 1, a subemenda 1 da emenda 1. Na emenda 1, o projeto de lei em epígrafe, onde consta inciso 7, passa a constar inciso 8. Justificativa. A apresentação da subemenda visa corrigir o erro acessório apresentado anteriormente na emenda número 1 e permanece destacando os critérios atuais e vigentes para que qualquer cidadão possa se inscrever ao cadastro único, CAD único do Governo Federal. Justifica-se pela necessidade de contemplar um número maior de famílias que poderão ser beneficiadas com a proposta do programa Reforma Legal. Vereador Rodrigo Salomão. Subemenda 1 está em votação. Os que forem contrários, por favor, se manifestem levantando os braços.
Subemenda foi reprovado por 7 votos. Leitura da emenda 1. Artigo 1º. O inciso 7 do artigo 7º passa a ter a seguinte redação. Inciso 7. Pertencer à família cuja renda per capita seja igual ou inferior a meio salário mínimo nacional ou ter renda mensal familiar total de 3 salários mínimos ou possuir renda maior do que 3 salários mínimos, desde que o cadastramento esteja vinculado à inclusão no programas sociais nas 3 esferas do governo. Justificativa. A apresentação dessa emenda trata dos critérios atuais e vigentes para que qualquer cidadão possa se inscrever ao cadastro único, CAD único, do governo federal. Justifica-se pela necessidade de contemplar o número maior de famílias que poderão ser beneficiadas com a proposta do programa Reforma Legal. Vereador Rodrigo Salomão. A emenda 1 está em votação. Os que forem contrários, por favor, se manifestem levantando os braços. Emenda 1 reprovado por 7 votos, contrário e 5 a favor. Leitura da próxima emenda. Emenda número 2. Artigo 1º. O artigo 9º fica acrescido o parágrafo único, passando a ter a seguinte redação. Artigo 9º. O munícipe e seu grupo familiar será beneficiado uma vez com o programa que trata dessa lei. Parágrafo único. Executam-se desta restrição caput desse artigo os casos em que o munícipe e seu grupo familiar, através de comprovação elaborada por laudo técnico da Defesa Civil, forem atingidos pelas enchentes ou deslizamento de terra. Justificativa. A apresentação dessa emenda justifica-se pela necessidade de aumentar a possibilidade de participação do Programa Social Municipal Reforma Legal e assim contemplar as inúmeras famílias que sofrem em nosso município com excesso de chuva e comprometimento da estrutura residencial, o prejuízo da perda de eletrodomésticos, eletrônicos e itens de necessidade básica. Vereador Rodrigo Salomão. Emenda número 2 está em votação. Os que forem contrários, por favor, se manifestem levantando os braços. Emenda número 2, reprovada por 7 votos contrário. Próxima emenda. Emenda 3. Artigo 1º. Fica acrescido o inciso 6º, o inciso 4º, no artigo 13, que passa a ter a seguinte redação. Inciso 4. As residências que forem atingidas pelas enchentes e deslizamento de terra, comprovado mediante laudo técnico da Defesa Civil. Justificativa. A apresentação dessa emenda justifica-se pela necessidade de contemplar as inúmeras famílias que sofrem em nosso município com excesso de chuva e comprometimento da estrutura residencial, o prejuízo das perdas de eletrodomésticos, eletroeletrônicos e itens da necessidade básica. Assina vereador Rodrigo Salomão. Emenda número 3 está em votação. Os que forem contrários, por favor, se manifestem levantando os braços. Emenda número 3, reprovada. Peço agora ao primeiro secretário que faça a votação nominal da forma regimental do projeto. Como voto, vereador Paulinho do Esporte. Favorável. Como voto, vereador Dr. Rodrigo Salomão. Só justificando meu voto, dizer que é uma pena que as famílias mais carentes, atingidas pelas chuvas aí da nossa cidade, não podem ser contempladas. Aceito, isso é democracia, colocou em votação e nossas emendas, infelizmente, não foram aprovadas. Quero pegar 2 ganchos na fala da minha colega, da Maria Amélia. Lealdade a gente tem que ter ao nosso mandato, aos nossos eleitores que nos elegeram e defender sempre aqueles princípios daquilo que a gente prometeu durante a campanha. E concordo com a senhora que reformar prédio de terceiro é um absurdo. Vê o que aconteceu, só a prefeitura mesmo para reformar o prédio da Distal, devolveu o prédio reformadinho para
proprietário, pagava 16 mil de aluguel e agora ele está pedindo 60. Favorável. Como vota o vereador Rogério Timóteo? Senhor presidente, vou votar aqui favorável, projeto muito importante para a cidade de Jacareí, e deixar o público que assiste bem claro que fomos a favor da emenda do vereador Rodrigo Salomão, né, que apresentou aqui nessa casa, e isso iria apenas aperfeiçoar mais ainda o projeto, beneficiando pessoas, né, que necessitam. Deixar aqui bem claro que esse vereador foi favorável à emenda do vereador Dr. Rodrigo, sou favorável ao projeto. Como vota o vereador Roninha? Justificando meu voto, está aprovado hoje nesse projeto que o projeto é individualismo e não população da cidade de Jacareí. As emendas, eu fui a favor das emendas do vereador Rodrigo Salomão. É uma pena não aceitar opiniões nessa cidade. E volto a repetir, falar que o programa do Luciano Huck, sabe que nós temos que comparar esse projeto com o programa do Luciano Huck? Aí já é demais. Mas meu voto para a população da cidade de Jacareí é favorável, mas é uma vergonha o individualismo de projeto nessa casa. Como vota a vereadora Sônia Patas Amizade? Justificando meu voto, parabéns ao prefeito Zé Santana. É um projeto que vem de encontro às necessidades das pessoas mais carentes. Então, parabéns, meu voto é favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Eu quero justificar por que eu fui contra as emendas, porque o projeto é para 15 casas populares, para reforma. Se for colocar todas as emendas que o doutor Rodrigo colocou, nem faz as 15 casas e nem essas casas que sofreram enchente. Então, vai fazer essas 15 casas. Depois, a assistência social vai aonde? Nessas casas que se sofreu os danos e coloca daqui para frente, vai fazer para eles. Ninguém vai deixar, aqui na cidade de Jacareí, ninguém deixa uma pessoa assim abandonada na cidade até agora que eu estou vendo. Meu voto é favorável. Como vota o vereador Abner de Madureira? Favorável. Como vota o vereador Dude? Favorável. Como vota o vereador Edgar Sasaki? Favorável. Como vota o vereador Hernani Barreto? Justificando o voto, senhor presidente, eu quero dar os parabéns ao vereador Rodrigo, que apresentou as emendas e na verdade, as emendas eram para aprimorar o projeto e poder atender a população mais carente. Quem votou contrário, que não pensou dessa forma, eu respeito, mas não sou obrigado a concordar. E eu quero, mais uma vez, destacar o seguinte: quando a gente vê um projeto dessa natureza, contemplando somente 15 famílias, eu acho que tem que ser revisto. Porque, como eu disse, não é má fé, não é nada, mas o projeto foi elaborado há bastante tempo. Agora, com as fortes chuvas, nós temos centenas de casas que necessitam e podem receber, e que não tenha uma burocracia a ponto de inviabilizar o projeto, pedindo N documentos, que o cidadão vai falar, olha, quer saber de uma coisa? Vou desistir, porque não estão a fim de ajudar. Então, a gente está cansado de papel, a gente quer eficiência na prestação de serviço e na atenção para ajudar a população de Jacareí. Mas é um projeto bom, é um pontapé inicial que nós estamos dando. Sou favorável. Como vota o vereador Luiz Flávio? Favorável. Como vota a vereadora Maria Amélia? Só também colocando que eu estou aqui para trabalhar para o povo, juntamente com o executivo também, e sendo leal a eles, estarei sendo leal ao povo, porque eu viso trabalhar para a população de Jacareí. E venho para essa casa todos os dias, quando fiz e fui escolhida para estar vereadora. Abri mão das minhas outras funções para estar nesta casa durante todos os dias, em favor do povo. Então, em favor do povo e pelos menos favorecidos, o meu voto será favorável. Projeto de autoria do prefeito municipal
Isaías José de Santana. Assunto: dispõe sobre a criação e implementação do programa Reforma Legal, seus beneficiários, requisito, mão de obra, critérios de prioridade e da outras providências. O projeto foi aprovado por 12 votos favoráveis e nenhum contra. Próximo projeto.